Muito bem, queridos, nós vamos iniciar hoje a nossa primeira lição do quarto trimestre e o pastor vai ler o capítulo 3, versículos 15 a 23 de Ezequiel. Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 15 ao 23. E vim aos do cativeiro, até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Muito bem, nós estaremos falando sobre o livro de Ezequiel, e você pode adquirir essa obra na CPAD, escrita pelo pastor Ezequiel Soares. Ele dá uma amplitude do que seja o livro do profeta Ezequiel. Qual a importância, pastor Aziel, de lermos um livro tão enigmático, tão emblemático e também considerado mais difícil, porque ele é um apocalipse em miniatura do Velho Testamento. Mas, como diz 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Se faz parte do cânon da Bíblia, dessa regra autorizada, então esse livro ele tem a sua singularidade, a sua importância para nós. Eu quero dizer a todos que, apesar de às vezes nós lermos um assunto na Bíblia e ele se tornar um pouco difícil, complicado, isso não quer dizer que devemos deixar de ler e nem ficar desesperado pela compreensão. Você deve pedir iluminação do Espírito Santo, aquela parte que você não compreender, o Senhor Deus, você vai comparando passagem com passagem e você vai se contentando com aquilo que está revelado para a sua salvação, para o seu gozo espiritual. Ok? Eu estou dizendo isso porque tanto no livro de Ezequiel como também do Apocalipse, nós temos muitas questões que são suscitadas, levantadas, e que na verdade algumas delas só serão reveladas completamente em tempos futuros, ok? O Apocalipse, nós sabemos que ele é um livro que tem muito aspecto simbólico. Do capítulo 1, 2, 3, nós temos uma parte que é literal, histórica, mas a partir do capítulo 4, nós temos assuntos escatológicos e muitas figuras de linguagens, de modo que são escritas no seu aspecto simbólico, e que terá um cumprimento literal. E isso nós só iremos saber no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não ouse querer ultrapassar os limites daquilo que está em Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas e as reveladas. Então pronto, se está trazendo gozo e alegria para a sua alma o que foi revelado,
Então não cave demais, porque você pode fazer o quê? Mexer com a água, você pode sujar a água todinha, toldar a água. Então não cave demais não, vá devagar, não é assim? Tem muita gente que quer mostrar erudição, quer mostrar que é bam, que sabe surfar em altas ondas, mas você pode, uma horinha dessa, cair o tubarão te pegar. Então, é muito cuidado. Fique com o que está revelado, não é assim? E Deus vai te dando vitória em nome do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos falar disso, mas, na verdade, antes do pastor falar, e antes de nós adentrarmos especificamente no livro, vamos analisar. Esse livro, eu quero dizer a todos que a ênfase, a missão de Ezequiel, é mostrar o que o pecado fez na vida de um povo desobediente. O apóstolo de São Paulo escreveu em Romanos 6, 23, 24, o salário do pecado é o quê? É a morte. Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, olha aqui, professor, amanhã fale isso na escola. Antes de eu entrar no texto, eu vou dar só um aspecto amplo e geral de Ezequiel, para que você entenda. Primeiramente, você tem aqui, ó, Ierezikel, aqui, olha, você vai pronunciar assim, ó, aqui é um Shevá, no início de palavras, ele na verdade é vocálico, ok? Ierezikel, como é que nós vamos ler? Vamos lá, vocês? Ierezikel, ok? Se você analisar, você tem aqui, ó, El, no final, não é isso? Que aponta para quem? Ah, aponta para Deus, né? Aponta para Deus. E aí, se você, aqui você pode analisar, Razak é o verbo, isso aqui você tem uma raiz, olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Razak é forte, ok? É forte. É a palavra hebraica que quer dizer forte. Então, amanhã você vai começar falando desse profeta, Ierezikel, ok? Quando você atenta, Deus fortalece. Esse é o significado do nome Ezequiel. Então, você vai começar falando desse nome no hebraico, ok? Se eu fosse transliterar, simples, né? Você vai colocar aqui, ó, em primeiro lugar, o Y, ok? Você vai colocar um izinho levado. Você vai colocar um H, você vai colocar um Z, aí você vai colocar... Esse Shevá, no hebraico moderno, eles não colocam, mas vamos colocar Ierezikel, olha aqui, ó. Você vai colocar Kel, vamos colocar assim, aqui, ó, vírgulazinha aqui, e aí fica assim, ó, Ierezikel, ok? É isso aí na transliteração. Muito bem? Então, você aqui tem um homem que é um sacerdote, você tem um homem que vai ser um profeta de Deus, e ele também é chamado de atalaia. Então você tem aqui. Qual é a outra coisa que você deve analisar aqui? É que se vocês analisarem, esse homem, ele vai ser um profeta, ele vai ser um missionário, ele vai ser um sacerdote no meio dos seus que estavam junto ao rio Quebar. Ou seja, ele vai ser um profeta no meio dos exilados. Ele vai ser voz de Deus aonde o povo estava. É por isso que, se você analisar, verso 15, leia bem aí, pastor, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Verso 15. Verso 15. E vim aos do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. Sim. E eu morava onde eles moravam. E eu morava onde eles moravam. Ok? E aí o que mais? E fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Então preste bem atenção. Em 597 antes de Cristo, 11 anos antes de Jerusalém ser destruída, quem é que vai habitar com o povo? Quem é que é levado para a Babilônia? Para os exilados? O profeta? Pronto, que também era sacerdote. Se você pegar aqui 605, você vai ter alguém que é levado, como é o caso de Daniel, ok? 597, depois quem é que é levado? Ezequiel. Então você pode observar isso. E em 587 se dá a destruição de quem? De Jerusalém. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é muito importante para que você entenda a soberania de Deus, o trabalhar de Deus, o agir na história, em especial do povo de Deus. Não é assim?
Isso é lindo, gente, isso é lindo. Aqui é a Bíblia para você no aspecto histórico. Então, em 732, a parte norte e também leste de Israel, ela já vai começar a ser dominada por Tiglat-Pileser, entendeu? Vai ser dominada. Em 722, nós temos o domínio de Sagão, não é isso? Que é para o povo de Deus, Israel, que ele já foi destruído 120 anos antes, não é isso? 120 anos, Israel vai ser destruído, que é a Samaria, não é isso? Vai ser destruído, o reino norte. Judá vai ser destruído em 587. Tanto 722 como 587, você pode observar aqui que nessas datas, o que nós temos aqui? Pastor Ziel, o que o senhor quer mostrar com essas datas? Em 701, vocês sabem que Senaqueribe, ele toma uma parte do povo de Judá, aproximadamente 200 mil pessoas, e já começa a derrotá-los. Eu só estou mostrando que em cada data dessa aqui, como Israel vinha pecando, como Israel vinha desobedecendo, tanto Israel como Judá, 722, 597. Então, vocês podem observar que com essa desobediência, Deus começou a limpar a casa. Vocês estão entendendo agora? Isso aqui é a soberania de Deus. Deus levantava profeta, a multidão de profetas falsos vinham agindo com as suas profecias mentirosas. Vocês sabem que esses dois homens aqui, Ezequiel e Jeremias, dizem que Jeremias era mais velho e Ezequiel é quem vai ser discípulo de quem? De Jeremias. E se vocês atentarem bem para esse aspecto, o Jeremias, ele também tem uma mensagem de condenação, ok? Mas ele vai levar para Jerusalém, ao passo que Ezequiel está entre os exilados. Então, eu estou dando todo o aspecto para tu comer amanhã, bem direitinho. Né? Assim, para você mostrar, de 732 a.C., 722, 701, você está vendo aqui a pequenos focos aqui, ó. Você tem aqui, já começando a mostrar a destruição do povo de Deus. Israel cai 120 anos antes de Jerusalém, e aí o que acontece? Todo esse fracasso, Daniel é levado preso para a Babilônia. Eu estou falando de homens de Deus. Depois, quem é que é levado também? O profeta Ezequiel. Agora imagine comigo o que o pecado não faz. Isso aqui é interessante, que o pecado não atingiu só os ruins, não. Atingiu também quem? Os bons. Quando você pega Josué capítulo 7, a Bíblia diz que quando Acã pecou, a vergonha foi para quem tanto? Todo Israel. É por isso que você, olha para cá, está filmando direito? Joga aqui na minha cara. É por isso que tem pessoas, eu estou alertando aqui direto. Deixa eu dizer uma coisa, quando você fala mal de um crente, não pense que o católico, que o budista, que o ateu, ele está te ouvindo e ele vai criticar só aquele crente que está errado. Vai criticar todo crente, vai criticar todo mundo. Olha para cá, Brasil, joga aqui na minha cara. Palavra de Deus para despertar o povo dele. Quando um pastor peca, ele não peca apenas para si, mas ele afeta um rebanho e escandaliza o nome de Jesus para todos os lados, não é assim? Quando tem notícia de que alguém, um crente, andou roubando, mentindo, isso afeta todo o povo de Deus. E eu quero dizer, as consequências vêm. Olha aqui, Daniel tinha pecado, Ezequiel tinha pecado, e muitos outros homens de Deus não tinham pecado, mas devido ao erro de Israel, a nação não procedeu, aí todos foram jogados no mesmo barco. Essa é a consequência, é a realidade do pecado. Então, por que esse livro, pastor Aziel? Para mostrar que Deus é soberano e que Ele faz justiça. Não é isso? Deus faz justiça. Olha aqui, pode pecar hoje, pode pecar amanhã, pode estar alguém dentro da casa de Deus, mentindo, enganando, enrolando, trapaceando, fazendo tudo que não presta, mas amanhã a tua casa cai. Amanhã você cai, porque Deus é soberano e Ele não deixa o pecado impune. Isso aqui é pesado, gente. Estou gostando da lição. Porque aqui é o seguinte, eu estou mostrando aqui para vocês como é que começa a decadência, a queda do povo de Deus. Olha para cá, Brasil, povo de Deus, chama aqui meu filho.
Ouça bem o que eu vou dizer aqui. Se nós não nos unirmos e não viver mais em santidade, com tanto escândalo, é escândalo de igreja, é escândalo de mulher de pastor, é escândalo de dirigente de igreja, é escândalo de filho de pastor, é briga pelo poder, é briga pela fama. Com todos esses escândalos, amanhã o Brasil não terá fé na igreja de Deus. Não é isso? Agora, eu quero dizer uma coisa, olha para cá, olha para cá. Deus vai conservar os santos, os sinceros, os que são fiéis. Podem ir para a Babilônia, mas lá é protegido na Babilônia. Eita glória! Podem ir lá para onde estava Ezequiel, no meio deles, mas lá é protegido. Quem é ruim, quem é safado, quem é pecador, falso dentro da igreja, Deus vai te matar. A casa vai limpar. E no dia do arrebatamento, só subirão os fiéis. Eita glória, aleluia, meus irmãos, meditem nisso, fale isso aqui amanhã na sala de aula, fale isso aqui. Ezequiel, olhe para cá, Ezequiel vai ser voz de Deus para aquele pessoal exilado, mostrando que eles estavam lá por causa do pecado, por causa da desobediência, e se eles quisessem um futuro melhor, eu vou já falar da divisão do livro, se eles quisessem um futuro melhor, era se voltar para Deus. Olha para cá, aonde o pecado entra, a glória de Deus sai. Aonde pode ter templo, olha para cá, olha, tu está filmando direito, irmão, bota para cá. Pode ter templo, pode ter sacerdote, pode ter profetisa, pode ter pastor, pode ter atalaia. Lá tinha tudo isso, não tinha? Mas a Bíblia diz que a glória fugiu da casa. Tem muitos templos aí que Jesus já está do lado de fora. Faz tempo, só tem glória humana, só tem beleza, só tem rádio, só tem televisão, só tem político, só tem status, mas não tem mais a glória de Deus. Aí acabou! Aí acabou! Foi embora! Meu Deus! Foi embora, hein? Eis que eu estou à porta. Não é triste? É triste, é triste. Fala isso, não, o povo não escuta. Só discurso erudito, mas sem peso nenhum de Deus. Só discurso erudito, é debate, é gente. Eu estou revoltado, eu estou como Paulo. Paulo chegou lá em Atenas, a Bíblia diz que o espírito dele se revoltou. Eu estou revoltado, é revoltado contra o pecado. Porque olha para cá, um homem sincero de Deus, ele não se aquieta com essa miséria que está acontecendo aí hoje. Não é assim? Olha aqui, Deus é soberano. Olha o tema da lição. Olha aqui o tema da lição. A justiça, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de... Pronto, Deus é justo. Pode passar hoje, pode passar amanhã, pode passar depois, pode passar um ano, pode passar 10, mas a justiça de Deus te pega. Eita glória. Aí você tem, o que você tem mais em Ezequiel? Você tem um detalhe. Ezequiel é, na verdade, um gênero literário no Velho Testamento apocalíptico. Vocês observaram? Se você analisar o capítulo primeiro, aí você tem os querubins, não é assim? Se você for também lá para Apocalipse, você vai ver lá no capítulo 4 que tem os querubins. Sim ou não? Se você pegar Ezequiel 3, ele diz que comeu o livro. Se você pegar Apocalipse 10, João fez o quê? Comeu o livro. Vamos já falar disso aí. Se você pegar de Gog e Magog, se você pegar Apocalipse 20, fala de Gog, é claro que você não pode confundir o Gog e Magog de Ezequiel 38 com o Gog e Magog do Apocalipse. São coisas diferentes, porque você precisa entender que o que está no capítulo 20 não tem mais nações naquela época. Então você não pode confundir as coisas. Não vou dar matéria hoje de escatologia aqui. Aí você analisar também, você pode observar que tem a Nova Jerusalém. Ezequiel fala dela, sabe aonde? No capítulo 40 a 48. E se você pegar o Apocalipse 21, fala da Nova? Eita glória! Ezequiel fala do rio purificador, lá no capítulo 47. E no capítulo 22, tem o rio da vida. Aí pronto. Então você pode fazer essa ligação entre Ezequiel, os paralelos, e o Apocalipse. Aí você tem, na verdade, o carimbo de Ezequiel. Qual é o carimbo de Ezequiel, pastor Zé? Está lá. Eu sou o Senhor. 62 vezes. Ele está carimbando esse livro dizendo, eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o... Eita, olha, vamos dizer isso. Saberão.
Vamos lá, bem forte, todos nós. Saberão que eu sou o Senhor. Sabe por quê? Quando um judeu da parte norte, lá da Galileia, estava sendo oprimido por Tiglat-Pileser, ele entendia, é Deus fazendo? Eita! Quando Israel foi destruído em 722 por Sargão, o que ele estava dizendo? Deus faz justiça. Quando em 701 Senaqueribe domina 200 mil, eles estavam entendendo que Deus faz. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele entendeu o que Deus faz. Quando Ezequiel foi levado para a Babilônia, ele entendeu o que Deus faz. E quando Deus destruiu Judá, Deus faz. Saberão que eu sou o Senhor. Olha para cá, rapaz. Deus é Deus. Eita glória. Tem irmão que fica, pastor, me explica como é que vai ser, porque tem tanta coisa errada, tem pastor errado, tem mulher de pastor errada, tem crente errado, tem crente fazendo escândalo. Deixa, olha para cá, não te preocupa, só seja crente. Não é assim? Olha aqui, recado de Deus para ti. Não te preocupas. Porque tem irmão que fica, eu vou sair da igreja, eu vou largar. Fica no teu lugar e saberão, eita, que eu sou. Olha, ei, falso, mentiroso, mentirosa, que anda brincando com as coisas de Deus. Se tu não te arrependeres, tu vais saber quem é o Senhor. Quantos anos levaram para Israel ser purificado da miséria, da idolatria, da vergonhice, do pecado, da desgraça? Quantos anos? 70. Quando saíram de lá, eles cometem outros pecados, mas pecado de idolatria, nunca mais. Eita, saberão. E quando, olha para cá, sabe por que isso aqui, e tinha um bocado de falso profeta. Quando eu falo aqui sobre profeta, tem irmão, olha, cuidado em quê? Porque se o profeta é verdadeiro, se cumpre. Eu não estou sendo contra a profecia verdadeira, eu estou sendo contra a profecia falsa. Tinha uns falsos profetas nos dias de Ezequiel, tinha uns falsos profetas nos dias de Jeremias, tinha uns falsos profetas nos dias de Moisés. E por que eles não salvaram o povo de Deus? Por que eles não salvaram? Um dia o Jeremias profetizou e o cara pegou o que ele profetizou, deu um tapa na boca do Jeremias, quebrou, e ele disse, por onde tu está dizendo que eu sou mentiroso, profeta? Ele disse, tu vai ver quando tu se esconder. Não foi assim? Deus é justo. Saberão que eu sou o... Eita. Não brinque com Deus, não brinque com Deus, não brinque com a palavra. Olha para aquela obra que Deus te deu, porque Deus é justiça. Não brinque com Deus, amanhã você morre e vai para o inferno. Crente, não brinque com Deus. Irmã, não brinque com Deus. Jovem, não brinque com Deus. Seja crente, amanhã saberão que eu sou o Senhor. Oh, glória. Eita. Você vê que o Samuel, quando ele acordou, está lá no capítulo 3, 1 Samuel, ele disse ali, quando Deus chamou Samuel 3 vezes, não é assim? Aí ele disse, é Deus querendo falar com o menino. Quando foi no outro dia, ele chamou Samuel, disse, Samuel, diga o que Deus te falou. Ele ficou com medo, ele ficou um pouco temeroso, porque era um homem de idade, Samuel tinha aí seus 12 anos. Ele disse, não me esconda, porque Deus pode tratar contigo. Aí ele disse, Deus vai te matar, Deus vai matar a tua casa, tu não levou a sério, tu priorizaste os teus filhos que estão em pecado, e Deus vai te matar e vai acabar com a tua família. Aí o velho olhou para o menino e disse, Deus é Deus. Faça isso como ele quer. Então pronto. Pancada doida. Eli morreu, os meninos morreram, a nora morreu, os sacerdotes dele se acabaram, ficaram pedindo esmola. Deus é justo. Ezequiel está mostrando que Deus é justo, e ele é. Olha para cá, Deus não pede favor para entrar, Deus não pede favor para sair, Deus não pede para tu dar jeitinho para ele não pede para tu ajeitar a casinha dele, ele quer que tu sejas fiel, porque senão a justiça dele te pega. Eita rapaz,
Eu estou sendo usado aqui por Deus. Bota para cá, olha para cá. Tu está filmando direito? Olha para cá. Quem está com pecado escondido? Quem diz que é homem de Deus e está bebendo cachaça, bebendo cerveja, fumando cigarro? Quem diz que é homem de Deus está atrás de jogo? Quem diz que é homem de Deus e apoia pecado? A justiça de Deus vai te pegar, porque Deus é santo e Ele quer santo na sua obra. Fizemos o resumo? Fizemos o resumo de todo o livro. Você vai falar isso aqui lá amanhã na escola, hoje, não é isso? Hoje você vai falar isso amanhã na escola dominical você vai falar isso, ok? Então vamos lá, vamos analisar essas questões do texto bíblico agora. Eu fiz só um resumo do livro, são 48 capítulos, mas eu vou dar logo a definição das 3 partes. Capítulo 1 a 24, você tem o comissionamento, a visão que Ezequiel tem de Deus e o comissionamento dele para ser profeta. Nessa primeira parte, ele tem a visão no capítulo 1, mas ele recebe aquilo que vai fazer parte do seu ministério. Ele vai receber a ordem de Deus e ele vai lidar com um povo difícil. Eu vou já falar isso. Aí ele fala sobre conteúdo idolátrico, ele fala sobre reis pecaminosos, ele vai repreender o povo de Deus que estava na idolatria, na depravação, na prostituição, no pecado. Essa é a primeira parte. Do capítulo 25, não é isso? Do capítulo 25 até o 32, cadê? Lá em cima. Do capítulo 25 até o 32, ele vai falar das nações pagãs que estavam ao redor do povo de Deus, que também tinham pecado, e que Deus vai tratar com cada uma delas. Primeiro Deus trata com o povo dele. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua... Eita Deus! O juízo de Deus começa pela sua casa. Deus vai começar pela minha casa, é pela casa do pastor Osiel, é pela casa do presidente da convenção, é pela casa do presidente de qualquer outro ministério. Se lá tem bagaceira, quem primeiro vai morrer é tu. É assim? Se tiver bagaceira aqui, olha para cá. Se eu tiver aqui dentro roubando dinheiro, enganando o crente, recebendo dinheiro de político, andando com falsidade, primeiramente Deus vai começar comigo. Vai logo matar o Eli. Ele vai logo matar o Eli. Aí depois é que ele parte para as nações. Nações velhas que anda apoiando aborto, anda apoiando ideologia de gênero, nação que anda em pecado, nação que não quer saber de Deus. Amanhã ele abate, porque ele é quem domina o reino dos homens. Eita glória, cadê o Egito? Ele abateu ou não abateu? Cadê a Babilônia? Abateu? Cadê a Síria? Abateu? Cadê a Grécia? Abateu? Cadê Roma? Ele abateu. Deus é Deus. Não se preocupe não, irmão. Tem irmão que fica, e se o político de tal não ganhar? E se o político tal... Nós não estamos preocupados com isso. Porque da igreja e dos negócios dela, cuida Deus. Olha, tudo que é país, olha para cá, todo país, Estados Unidos, que está apoiando tudo que não presta, países que estão apoiando tudo que não vale nada, excluindo Deus de cena, não quer saber do evangelho, se preocupe não, Deus é justo, saberão que eu sou saberão que eu sou Salmo 33, 12, feliz é cujo Deus é o Senhor. Eita rapaz. Então pronto, eu dei o resumo aqui já faltou uma parte, não é isso? E do capítulo 33 a 48, a restauração de Israel. Eles deixarão de ser vales de ossos, já são hoje nação, já tem nervo, já tem pele, mas ainda falta a restauração espiritual, que aí vai acontecer, vai ter a restauração do templo, eles vão ter a restauração espiritual, vão ter direito à promessa, vão entrar no milênio. Isso é para o futuro. Então, do capítulo 33 a 48, trata desse assunto. Fale isso amanhã lá na sala de aula, ok? Então vamos começar aqui agora. Já fizemos aqui toda essa análise, porque eu tinha que fazer isso do livro, senão você não vai entender o conteúdo. Aí agora nós vamos para o capítulo 3. Deus escolheu Ezequiel, quando eles falam aqui sobre o 30º ano, eles falam que, na verdade, Orígenes tinha essa ideia, podia estar se referindo à idade de Ezequiel, porque Ezequiel, para ir para o ministério, naquela época, quantos anos era? Que um judeu assumia um trabalho de Deus, alguma coisa, eles diziam que era o quê? 30 anos. Vê bem aí a palavra do Senhor, só para a gente ter uma ideia, parece que é Números.
Vê aí 4, verso 3. Então esse 30º ano aí correspondia ao 5º ano do cativeiro de Joaquim, primeiro 2, e foi o 30º ano da vida de Ezequias, né? Idade em que os levitas começavam a ministrar, não é assim? Era. Da idade de 30 anos para cima, Pode ir. até aos 50 anos, Sim. será todo aquele que entrar neste exercício para fazer obra na tenda da congregação. Os historiadores dizem que Ezequiel começou a profetizar 6 anos antes da destruição de Jerusalém e que depois ele prosseguiu 16 anos, que faz um total de 22 anos. Então pronto, resumi tudo direitinho para tu pegar o fio da meada. Como diz os antigos, uma meia palavra para um bom entendedor basta. Então pronto. Agora vamos lá, como é que diz o texto? Vamos falar Ezequiel do atalaia. 3, versículo 15. Isso. E vinha aos do cativeiro em Tel Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, Sim. e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Sim. Sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem. Esses 7 dias eu vou logo explicando. Aí tu está lendo é o 3, né? 7 dias é o 16. Pois 3:16. 3:16. Esses 7 dias é que depois que ele teve a visão, ele ficou acabado. Ele ficou como Daniel, ele caiu, ele ficou aterrorizado. Porque tem irmão que toda hora, é por isso que eu tive agora uma visão de Deus, né? Agora Deus falou comigo. Esse aí Deus falou com ele passou 7 dias. Rapaz, é negócio sério. Antigamente, quando um homem tinha uma visão, ou um anjo aparecia, se você pegar Manoá, pegar qualquer outro, nós vamos morrer. Não era assim? Nós vamos morrer porque vimos o Senhor. Hoje é toda hora. Um dia desse eu vi o irmão comendo pipoca. Agorinha Deus falou comigo. Agorinha. Eita, não é assim não, irmão. Quando Deus fala contigo, quando você é diferente, há um tremor. A Bíblia diz, está lá em Atos, lá em Lucas 5, quando Pedro, só porque Jesus disse assim, vão pescar. Aí Pedro disse, nós trabalhamos à noite, mas sob a tua, lançou a rede. Na hora que ele viu os peixes, ele não ficou admirado com os peixes. Eita Deus! Ele largou tudo e correu e disse, como para Jesus, sai daqui, porque tu és santo. Irmão, quanto mais tu tem conhecimento da santidade de Deus, mais tu se sente pequeno. Quanto mais tu olha para Deus e vê que Ele é grande, e vê que Ele é santo, e vê que Ele é Senhor, e vê que Ele é poderoso, mais você se diminui. Hoje está diferente da Bíblia. Tem irmão que quer dizer para Deus, tu me conhece. Ou seja, te aquieta também. Não é assim? Ele quer se medir no mesmo nível. Mas aí não. Então, o mais interessante é nós entendermos que ele ficou quantos dias? 7, não foi? Vai lá, prossegue. 7 dias. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Sim. 17, Filho do homem, Sim. eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Pronto. Eu te dei, olha aqui, Sofê, vamos lá? Sofê, vamos lá? Sofê. Sabe o que quer dizer isso aqui? Eu te dei como atalaia. Lá vai, diga comigo, vigia. Diga bem forte, vigia. Alguém que espia. Alguém que olha ao redor. Alguém que guarda. Alguém que é sentinela. Eu te dei por atalaia. Olha, aqui esse título não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com posição no sentido de grandeza. É só um vigia. Era uma pessoa que era colocada na fortaleza, na torre da fortaleza, ou então na entrada da cidade, ou no caminho para ficar fazendo o quê? Vigiando. Ei? Aí ele dava um sinal, ou dava um grito, ou dava um apito de alerta. O povo que estava lá ou corria ou se preparava para a guerra. Esse é o sentido da palavra atalaia. Olha aqui, ó, Sofê, se você analisar esse atalaia, ele é um vigia, ele é um guarda, para ser colocado na torre, para ser colocado dentro do mato, ficando escondido. É assim. Eu te dei
por atalaia. Isso aqui é lindo, irmão. Então, quando ele fala desse atalaia, era alguém também que ficava, por exemplo, o exército estava descansando, aí eles não estavam prontos para a guerra, deixava um soldado vigiando para alertar fulano de tal, não era assim? Então, quando ele diz, eu te dei por atalaia, ele está dizendo, eu estou te dando como vigia para as nações. Olha a primeira coisa, o que é um atalaia? Então você já sabe, o atalaia é o quê? É um vigia. O atalaia é o que mais? Alguém que está de guarda. O atalaia é alguém que está ao redor. O atalaia é simplesmente alguém que está guardando ou orbice. Pronto. Agora, só eu definir não é o importante. A minha pergunta é, como se constrói, como se forma, como se fabrica um atalaia? Vamos lá, vocês, participem. Eita Deus. Vamos lá, como é que se constrói se forma? Não, vamos fazer um atalaia aqui na igreja. Como é que se faz um atalaia? Preparando, mas eu acredito como a principal função do atalaia é vigiar na expectativa de uma guerra. Acho que a principal característica que tem que ter nesse atalaia é o amor pela pátria a qual ele está guardando, o amor pela nação a qual ele está guardando. Então tem que criar naquele atalaia um sentimento de amor, de zelo pelo local que ele está vigiando. Isso, essa sua definição, ela está no nível natural, não é isso? E o atalaia espiritual? Porque essa daí está correta. Agora, como é que se forma? Digamos, Deus diz assim, eis que eu te dou como atalaia. Por que ele não disse logo no início do capítulo 1? Eu te dou como? Eu já estou dando a resposta para vocês. Como é que Deus forma um atalaia? Eu já estou dando a resposta. A resposta eu estou dando no capítulo 1 e no capítulo 2. Porque se você pegar só a definição, eu li o livro do pastor Ezequias, está muito bom. Mas só a definição não basta. Você tem que saber como é que se forma um atalaia. Diz. No meu entendimento, para ser formado um atalaia na questão espiritual, ele tem que conhecer aquele que o está formando. O que está forjando ele. Então, por isso que a palavra veio de quem o chamou. A primeira coisa que Deus fez com Ezequiel, lá, ele deu o que para ele, junto ao rio Quebar? Os céus se abriram e eu tive visões. Olha para cá, porque se tu botar um pastor para vigiar que não tem visão de Deus, ele vai ficar com medo. É ou não é? Se você botar um professor da escola dominical que não tem oração, que não tem poder, que não tem Bíblia, que não tem conversa com Deus, ele vai ter ousadia? Não. Se constrói atalaia com a visão? Eita Deus! Lê aí, Ezequiel, o último verso lá. Olha aí, do capítulo 1. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem. Não, primeiro. Primeiro. E aconteceu no 30º ano, sim, no 4º mês. Se nós analisarmos aí, eu já falei que o 30º ano é o quê? É o início da vida sacerdotal. É o início da vida? Epa! Olha o mistério aqui. Olha o mistério, como diz os pregadores do Camboriú. Olha o manto, né? Assim que eles dizem. Ele tem outras coisinhas que ele diz. Pega a visão. Pega a visão. Aí se está falando, porque tem outras ideias que não concordam com essa daí. Se está falando que era o início do ministério dele, ele vai começar. Ele é um homem crente, ele é um homem que tem Deus, mas o simples fato de você ser crente, o simples fato de você pregar, não legaliza você para ser um atalaia. Não legaliza. O atalaia, ele é construído pelas visões. Então, se é pela visão, no dia do aniversário dele. Eita! No dia do aniversário dele. Aí já era a idade dele para ele ser o quê? Um atalaia. Mas ele não vai ser qualquer atalaia. Como é que diz? No 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, sim, junto ao rio Quebar, sim, se abriram os céus. Para aí! Às vezes tu só abre um livro de teologia, não tem mais nada. Não é assim? Às vezes tu só abre o livro do academicismo, fala bonito, interpreta bonito, mas não tem visões dos céus. No dia, aí ele diz, abriram-se os céus. Irmão, toda vez que você entra nos mistérios de Deus, aleluia,
A Bíblia diz que tendo orado, abriu-se os céus, não é assim? João Batista está lá. Eita, não é assim? A Bíblia diz que terminando Elias de orar, caiu fogo do... É assim, rapaz, só tem quem ora. Os céus se abriram. Olha aqui, tu está me ouvindo aí na tua casa, aí é para tu dar glória a Deus. Será se você, quando foi escolhido, antes de você entrar, Deus abriu o céu para você? Deus te mostrou alguma coisa? Abriram-se os céus, e o que ele teve? E eu vi visões de Deus. Pronto. Mas olha para cá, tem irmão que diz, olha, eu tenho visão, mas antes dele ter a visão, dele só ter a visão, também só não vale. Ele teve a visão, mas agora ele vai ser fortalecido pela palavra. Observe bem, que ele diz assim para Ezequiel, come o que eu te dou. Eita, rapaz, também aí lê, pastor. Verso 3, olha aí, do capítulo 3, lê. Do capítulo 3. Isso. E disse-me, filho do homem, sim, dá de comer ao teu ventre. Bota comida na tua barriga, rapaz. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Come esse rolo que eu te dou, vai. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Eita, a palavra de Deus, quando você vai comendo ela, aí você vai pregando ela traz esperança, ela traz vida, ela traz alegria. Ela é mel. O que ele diz? Quando eu comecei a comer o rolo, era na minha boca doce como mel. Era mel. Mas o que ele diz? Vai. E disse-me, filho do homem, sim, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Pronto, ele começou a comer. Só que depois ele vai sentir o quê? João também começou a comer, Jeremias também comeu, mas ele sentiu o que dela? Porque é o seguinte, tu lê Bíblia, olha para cá, tu está filmando direito? Olha para cá, às vezes tu come Bíblia, tu está comendo Bíblia, porque tem até irmão que diz, pastor, o senhor é duro, olha para cá, às vezes tu está lendo a Bíblia aqui, não é assim? Tu pega Êxodo para ler, não terás outros deuses diante, aí tá bom, mas aí de repente é assim, não roubarás. Se tu é ladrão, na hora que tu bate nessa parte, se tu é sem vergonha, se tu está dizendo que é crente, diz que tem Deus e está traindo teu marido, na hora que você vai para a Bíblia, não adultera, não é assim? Se tu é falso, está lá em Êxodo, lá pelo 21, não dirás falso testemunho contra o teu, não é assim? Ou seja, a Bíblia é doce, mas ela também é, porque ela te dá consciência de um destino desgraçado, quando você não obedece a ela, não é assim? Isaías 55:11, lê lá rapidinho, meu filho, lê lá rapidinho. Tu quer comer Bíblia? Quer? Olha para cá, tu quer comer Bíblia? Porque tem irmão que só quer as partes boas da Bíblia. 55:11. Ele só quer a parte boa. Deuteronômio 28, tu serás cabeça, tu serás cauda. Parte boa. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Josué 1:3, verso 5, aonde tu botar a planta, não é assim? Aí pronto, aí ele diz, marcha no vale, marcha na guerra, marcha, é bom. Agora tu não quer a parte que diz, não adulterarás, não mentirás, não é assim? Não dirás falso testemunho. Tu não quer 1 Pedro 1:15-16, sede santo, porque o Senhor é santo. Tu não quer Levítico 19:2, santo sereis, porque eu sou santo. Tu não quer essa parte. Agora a partezinha, tu vai dominar, tu vai reinar na terra, é boa. Isaías 55:11. 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Sim. Ela não voltará para mim vazia. O quê? Vai. Mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Ela não volta vazia. Por que ela não volta vazia? Porque se a gente pregar ela e o pecador aceitar, será? Mas se ele rejeitar a própria palavra, será o quê? Então a palavra é tanto bênção, como a palavra também gera. Pronto. Quem ouve a minha palavra, João 5:24, e crê naquele, não entra em, mas já passou. Pronto. Agora, se tu rejeita a palavra, ela vai te condenar para o próprio inferno. É por isso que, olha para cá, em primeiro lugar, como é que se forma um atalaia? Deus dá o que para o atalaia, para ele ser um atalaia? Visões. Depois ele dá o quê? A palavra. Deus diz, come ela, deixa ela entrar dentro de ti. Ou seja, deixa ela fazer parte da tua
da tua vida. Deixa ela ser a tua própria essência. Mas, pastor Zé, e por que ele tinha que comer palavra? Bota para cá. Sabe por quê? Se você analisar, o povo de Israel era obstinado de coração e era casa rebelde, era falso. Lá tinha sacerdote sem vergonha, lá tinha mulher sem vergonha, lá tinha gente ruim. Se Ezequiel entrasse no meio, ele seria contaminado. Mas só que ele ia entrar com o quê? Com duas coisas ele ia entrar. Eita! Ele ia entrar com a visão de quem é Deus, de quem está no controle, de quem é soberano, de quem é grande, de quem vai matar, de quem vai limpar a casa, de quem vai destruir. Ele vai mostrar o rolo que vai passar por cima. E ele está cheio da... Olha, quando tu está a palavra, tu pode estar no meio do cabaré, mas tu não te contamina. Quando tu tem palavra, tu pode estar no meio de um mundo podre, mas tu é sal. Quando tu tem palavra, tu não quer saber do falso, tu não quer saber do mentiroso, não te conta, porque você é um atalaia que já teve o quê? Visões e palavra. E quem tem visão de Deus sabe quem ele é, santo, está no trono, é poderoso, vai andar pecando? Não. E quem tem a vida cheia da palavra de Deus, cheia da palavra, consumido pela palavra, cheio da verdade, ele vai querer o pecado? Não. Eu vou mostrar o que acontece. Olha para cá. Tu está filmando direito? Pastor que diz que crente pode beber. Pastor que diz que crente pode ouvir música mundana. Pastor que diz que crente pode ir para forró e ser crente. Olha para cá. Ei, pastor, tu já está desviado faz tempo. Porque homem que tem visão de Deus, quanto mais visão de Deus, mais ele se sente pecador e quer santidade. Não cai, bota para cá. Tu está filmando? Bota para cá. Não creia nessa história. Ele pode ser teólogo de onde for. O diabo também é teólogo. O diabo também é teólogo. A Bíblia diz: santos sereis, porque eu sou santo. Por que tu não vai ouvir o tanto de hino que tem aí bom? Agora estão inventando o diálogo teológico. Como é que você vai ouvir a música de um cantor que chama orixá, que chama o diabo, que chama bebelô, que chama Satanás? Porque é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ezequiel 3,15, lê aí. Olha aí. Ezequiel 3,15. Sim. E vinha aos do cativeiro, até Labib, que moravam junto ao rio Quebar. Sim. E eu morava onde eles moravam. Isso. E fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Sim. Vai. Sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia. Não, eu quero 14, é o 14, lê o 14. 14. Isso. Ele está no meio de quem? Ele está no meio do povo, não está? No meio do povo. Lê o 14 agora. Então o Espírito me levantou e me levou. Isso. E eu me fui muito triste. Como? Muito triste. Como? Muito triste. Por que ele foi triste? Se ele está tendo visão, se ele está tendo revelação, o anjo está pegando ele, está levando ele, por que ele foi triste? Por causa da condenação, né, que viria sobre o povo. E ele saberia que, como Deus é justo, não falharia na condenação. Mas está certinha a tua resposta. Mas acrescenta mais uma coisinha aí. Por que ele estava triste? Eu sentei com eles, eu estive com ele. Estou dando a resposta. Vai. Porque ele estava indo para o meio de um povo pecador. Pronto. E sabia que a qualquer hora podia contaminá-lo. Ele viu que o povo não era santo. Ele sabia que o povo sabia quem era Deus, sabia que Deus queria santidade, sabia que Deus queria verdade, mas o povo não era santo. Agora olha para cá, como é que eu digo que eu sou pastor de Deus, sou homem de Deus, e eu sei que o povo não quer santidade, eu ainda sou um incentivador para que o povo não seja santo? Pode beber, pode dançar, pode fumar, Deus só quer coração. Um homem que tem santidade. Olha para cá, Brasil. Povo de Deus. Um homem de Deus que tem santidade e que conhece o tamanho da santidade de Deus. Ele quer que o povo seja mais santo. Tu só pode ser atalaia se tu tiver visões e depois tiver o quê? Palavra. Porque se tu comer palavra, se tu comer palavra, ela não te deixa tu contaminar. Se tu comer palavra, se a palavra entrar, lê aí Gálatas 6,5, rapidinho. Se a palavra entrar, tu não vai ser ruim não, tu vai ser crente. Eita glória a Deus, eita glória a Deus. 6,5. Como é que diz? Porque... Gálatas 6,5, pode ir. Porque cada qual levará a sua própria carga. Ué? Entendeu? É tu mesmo. O pastor orienta, o atalaia prega, o atalaia ensina, ele é a verdade, mas ele também tem que levar a própria. Isso é a natureza dele. Carga aqui não é problema não, é a natureza espiritual. Cada um tome a sua e siga-me.
cai nessa não, meu filho. Cai nessa não, não cai nessa. Lê 2 Timóteo 3, 14 e o 15. Lê aí. Olha o que é que a Bíblia faz com o crente. Olha o que é que a Bíblia faz. Eita glória. 3, 14 e 15. Isso, vai. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Isso. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te... Parei. Desde o quê? A tua meninice. Agora olha para cá. Um jovem que tem palavra de Deus, ele vai para a universidade. Ele vai se contaminar com o podridão da universidade. Ele vai cair na artimanha do professor. Ele vai cair na balada só porque alguém convidou. Ele vai andar dizendo, é difícil o universo do jovem. Vai, se ele tem palavra. Aonde ele for, a santidade está nele. É ou não é? Desde a tua meninice. Desde quando era criancinha, que a tua mamãe empurrou Bíblia em tu. Rapaz, é linda a Bíblia, né? É porque hoje tem uns jovens. Aí eu preciso de um programa. É tão difícil a vida do jovem, né? E eu amo a juventude, bate para cá. Eu amo a juventude do Brasil. Agora eu não posso aprovar só porque você quer culpar a sua natureza, quer culpar a sua estrutura. Eu sou jovem, tem que entender meu universo. Deus não entende teu universo, Deus entende a tua santidade. Salmo 119, não é isso? Como purificará o seu caminho. Como é que diz? Observando conforme a sua palavra. Está aí, pronto. Observando como? Conforme o professor universitário está Não. dizendo? Conforme as baladas? Não. Conforme a noitada? Não. É conforme o quê? A palavra. É conforme o quê? A palavra. E o que foi que Ezequiel comeu? A palavra. Ele se contaminou? Não. Ele entrou na porcaria? Não. E lá tinha ser vergonhice? Demais. E lá tinha sacerdote que não Tinha. prestava? E lá estavam adorando o ídolo? Tinha, E lá tava. tinha mulher adorando ao céu? Tinha. Adorando a estrela? Sim. Adorando a lua? Sim. Adorando tudo? Tudo. Ele fez? Não. Por que ele não fez? Tinha a palavra. Tinha visões. E tinha ele foi formado em um é vigia. É vigia. Porque olha para cá, se o vigia for vigiar e ele não tiver santidade, palavra, aí o cara chega e empurra um dinheirinho nele, você vai, se corrompe. Tem um líder que está dirigindo a igreja, só porque é um barão da igreja, é uma pessoa importante, né, assim, e ele é o atalaia, aí ele chega, pastor, eu cometi uma falha, eu queria que o senhor ajudasse, você sabe como é meu dízimo aí. Não, eu entendo seu universo, isso é carne. Em nome de Jesus, Pai querido, primeiro discipline ele. Chame ele e diga, olha, o irmão fulano de tal é membro da igreja, mas ele cometeu adultério, traiu a esposa, pronto, o irmão fulano de tal roubou, meus irmãos, não é assim? Está disciplinado, é assim. E aí dá comunhão com ele, porque a disciplina é para restaurar, não é assim? Agora você não pode aprovar. Eita, rapaz, negócio sério. Porque se o atalaia, é pesado ou não é? É pesado. Acho que eu vou parar. Porque a peia é grande. Porque se o atalaia, ele for vigiar com a vida comprometida, ele vai comprometer o povo ou não vai? Ele não vai destruir o povo ou não vai? É desse jeito. Se não tiver vida santa, se não tiver visão de Deus, se não tiver santidade, não é atalaia. Ele diz, eu te coloquei como atalaia. E esse homem aí, meu irmão, a pancada vai ser grande, Ezequiel. Aí o que acontece? A pergunta hoje, como é que se constrói? A pergunta amanhã na escola dominical, como é que se constrói um atalaia? Como é que se constrói? Com visões e se tu não comer palavra, tudo vai cair. Tudo vai ser dominado. Olha aí o Paulo dizendo para Timóteo, tu pode estar no meio da bagaceira, num mundo cheio de cão, de diabo, de inferno, de satanás, mas tu não vai se acabar, porque desde menino, eita, a missão do atalaia, lá vai, a missão do atalaia, deixa eu dizer uma coisa para vocês, você observa, a partir do verso 18, não é isso? Se tu avisar ao ímpio, aquele que pecava habitualmente, ímpio está aqui, ó, Ra, é um cabra velho mau, pecador, que é homicida, que tem, Ra quer dizer isso, é aquela pessoa ré que não presta para nada. Mas ele diz, se esse ímpio está pecando, tu vai lá e avisa. Avisa ele. Avisa lá. Avisa ele, vai na casa dele e avisa. Pronto, não adula, não passe a mão, não fique com xodó, avisa. Olha, rapaz, Deus é santo e Deus condena pecado. Pecador, volte para Jesus, Ele te ama. Mas se tu não quiseres, a condenação de Deus vai te pegar. Mostre para Ele que você é um vigia de Deus na
terra, e o que ele está fazendo não presta, e que Deus pedirá conta. Aí você vai, tzadik, vamos lá, tzadik, aqui é o justo, é uma pessoa justa, e aqui tem uma resposta que fica pesado para os crentes eleitos, e daqueles que dizem que o crente não pode cair da graça, porque aqui está dizendo que era um justo, e ele disse, se esse justo vier a pecar, não é assim? Vier a pecar, tu vai lá e avisa ele. Se ele te ouvir, ele vai permanecer justo. Observem bem, a missão do atalaia, eu coloquei aqui, a missão do atalaia não é buscar resultado. Olha para cá, tu está filmando direito, irmão? Olha para cá, querido pastor, antigamente eu pregava e eu queria ver resultados. A gente leu muito livro de missionários, mas entenda que missionários e pregadores são homens que buscam respostas, não é assim? Aí eu ficava pensando, meu Deus, por que fulano não se salvou? Por que eu preguei na igreja fulano de tal e ninguém sentiu nada? Por que eu fui ensinar e eu não vi reação do povo? Não é tua missão se preocupar com isso. A atalaia não se preocupa como o povo vai reagir. A atalaia só faz o quê? Só avisa, dá teu aviso e vai embora, rapaz. Quando a igreja me convida, eu vou pregar. Eu chego lá e dou o meu aviso, que é o aviso da palavra. Eu não fico tentando emendar. Eu não fico tentando procurar fazer um malabarismo para o povo sentir poder, para o povo chorar. Eu não. Eu chego lá e prego o evangelho. Romanos 1,16, o evangelho é o quê? É poder de Deus. A minha missão é pregar. Eu não tenho que ficar, gente, vocês não estão glorificando. Parece que aqui tem boca de concreto. Parece que aqui tem uma nuvem pesada. Deus vai quebrar. Não, Deus quebra é com a palavra. Jeremias 23, 29. A minha palavra é como martelo que esmiuça. E é como fogo que queima a lenha. Então é a palavra. Prega a palavra, rapaz. Nós somos só semeadores. Eis que o semeador saiu. Só que às vezes eu estou querendo ser atalaia, aí eu quero sentir com o irmão. Irmão, diga o que está acontecendo. Aí o irmão, é porque é o seguinte, ninguém me entende. Eu sou Leva a tua cruz não para tu ver. Leva não. Tu pensa que Deus vai passar mel em ti? E tu pensa que Deus vai passar mel em mim? Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra. Eu é que tenho que me adequar à palavra de... Não é Deus se adequar a mim. Deus diz, vai lá Ezequiel e fala, pregador não busca sucesso, pregador não busca fama, pregador não busca aplauso de auditório, pregador não busca glamour de multidões, pregador busca fidelidade a Deus, porque se ele for fiel a Deus, Deus lhe honra. Querido pastor, seja fiel à palavra. Quem quiser ser ruim, deixa para lá. Seja fiel ao recado. Entregue do jeito que Deus te mandou. Paulo diz em 1 Coríntios 11, em 1 Coríntios 15, o que eu recebi eu também vos entreguei. O que está na Bíblia, vamos entregar. Não inventa coisa para levar o povo à emoção. Eita Deus. Cada dia que eu vou pregando, Deus mexe comigo e eu não sei como é que eu vou fazer. Porque é pesado. Quando Deus requer do atalaia, olha para cá, se o atalaia for lá e avisar, ele está livre. Olha, Jesus disse lá em Mateus 10, quando receberem vocês numa cidade, quando não receberem, quando vocês saírem de lá, façam o quê? Olha, senhor, não é assim? Eu estou livre, porque eu entreguei o teu. Pronto, ali as pessoas rejeitaram. Vocês estão vendo que o pregador não busca sucesso, o pregador busca ser fiel ao que Deus mandou. Entrega a tua mensagem e cai fora. Pregue no culto, entregue a palavra. Se Jesus quiser batizar, ele batiza ou não batiza. Se Jesus quiser curar, ele cura ou não cura. Mas não fique inventando coisa. Não force Deus a te usar. Ele te usa na palavra. Sabe qual é a maior autoridade? Um dia um rapaz perguntou para mim, pastor Zéel, como é uma pregação cheia de autoridade? É quando o pregador prega a Bíblia. Porque a autoridade do pregador não está na fala, não está na voz, não está na homilética, não está no sermão expositivo, está na... Prega a palavra. Deixa de conversa, rapaz. Prega a palavra. Aí tu vai ser usado. Vamos lá? O atalaia, ele vai ser sincero, porque ele sabe que Deus vai requerer se ele não entregar o recado. Não é assim? Agora, 2 tipos de pessoas que ele vai atingir. Quais são elas? Pronto. O atalaia prega para o justo e o atalaia prega para quem?
Porque tem irmão que fica, pastor, eu sou sincero e o senhor diz tanta palavra dura. Pois se tu está sarado, fica na tua, rapaz. Não é assim? Meu dever é alertar tanto quem está bom, como quem está doente. Esse é o meu trabalho. Se tu está bom, te aquieta. Agora, se tu está doente, toma para a tua salvação. É assim? É desse jeito. Porque tem irmão que só ele se acha justo, mas eu só fiz esse negocinho bem aqui, Deus me conhece. Deus, irmão, é o seguinte, a Bíblia diz claramente, ser fiel no pouco que eu te darei, Deus quer justo. Então ele tem esses dois tipos aqui de pessoas, quem? E ímpio. O vigia de Deus na terra. O atalaia é um vigia para ver quem está fazendo o bem e quem está fazendo o mal. Se tu faz o bem, ele te alerta para tu nunca cair. E se tu faz o mal, ele te alerta para você não descer a condenação eterna. Pronto, o vigia de Deus na terra, ele está atento a tudo que é errado. E aí, pronto, você vai entender aqui o seguinte, que Deus põe limite na boca do profeta. Pronto, ele recebe a visão, ele recebe a palavra. Aí Deus diz assim, vai para a tua casa, porque o ministério dele era público, não era? Vai para a tua casa, e quando tu chegar lá, tu fica calado. Aí Deus fez ele ficar mudo. Sabe o que ele faz? Ele diz, tu fica lá, e aí tu vai abrir a boca só quando eu... Ei, irmão, se Deus fizesse isso com hoje um bocado de pregador, se Deus te deixasse mudo, porque tu tens que pregar, não é o que tu quer, é o que Deus manda. Às vezes tu fala demais o que é teu, fala o que é de Deus. Eita, mas seria bom se Deus colocasse limite na boca de muito profeta. Não é assim? Deus botou. Tem até pessoas que dizem, se vocês analisarem bem, quando você vê aí o último capítulo aí, né? O último versículo aí do capítulo 3, é o 27, né? Como é que diz? Lê aí. Mas quando eu falar contigo, sim, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor. Eles dizem que houve aí, Ezequiel estava sofrendo. Isso é coisa de teólogo e exegeta que inventa coisa só para deixar o texto bonito. Diz que ele estava, coloriu o texto, não é isso? Deixar bem bonitinho. Ele disse que ele estava tendo uma patologia. Olha, isso é bonito, né? Olha, queridos irmãos, é o seguinte, esse texto aqui nós podemos analisar que parece que o profeta Ezequiel, ele está tendo um tipo de uma patologia, né? Patologia, eu digo logo doença, irmão. Transtorno, eu digo logo é assim. Porque tem irmãzinha na igreja que não vai saber nem o que é patologia, pensa que é pato, né? Pato. Um dia um irmão chegou e disse assim, armatiologia, né? Doutrina do pecado. Aí um pastor perguntou, é doutrina do amor? Armatiologia. Mas é porque o bichinho não sabe, por isso que eu falo logo assim. Se eu digo assim, armatiologia, doutrina do patologia, transtorno, né? Que afeta o fisiológico, não é isso? E etc. Mas aí a pessoa diz, ele estava tendo uma patologia. Aí os irmãos ficam na igreja até termina. Ei, meu Deus, uma patologia. E se vocês analisarem, queridos, dentro desse texto bíblico aqui, esse profeta, ele estava tendo aquilo que nós chamamos de catalepsia, não é? Catalepsia, aí ele dizia isso, ou então afasia. Aí a pessoa pensa, irmãozinho humilde, né? Catalepsia, é catar pedra, né? Ele pensa que é catar pedra. Aí pronto, é melhor tu explicar logo. Por que tu inventa essa coisa? Então ele diz que ele estava nesse transtorno e ele não tinha uma capacidade correta de comunicação, por isso que amarraram ele com as cordas e ele ficou doido dentro de casa. Onde é que o homem de Deus que tem visão, revelação, fica doido? Ele fica mesmo, é doido contra o pecado. Olha para cá, porque é o seguinte, se não amarrar o homem de Deus sincero, eles vão chamar ele de como lá fora? Doido. Não chamaram Jesus de quê? Que ele estava endemoniado. Chamaram João Batista de quê? De doido também. Disseram, esse aí é um doido. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele come. Homem que tem santidade na vida é chamado de doido. Aí, e aqui vem, ponto primeiro, eu já falei tudo isso aqui. Esse aqui, o profeta, já falei de onde é que ele vem, a identidade dele. O atalaia, já falei todinho aqui. Já falei os 7 dias, essa expressão filho do homem está aqui, ó, Ben Adam. Vamos lá, Ben Adam. E escute que aqui você tem um men sofit, que é um M final, você lê assim, Adam, você não lê Adam, porque aí, não, você tem que, Adam, tem que, né, labial. Ben Adam, Ben é filho, é um filhinho criado, é um netinho, é um meninozinho, Ben, filho do homem. Adam, você tem Ish, que é homem no sentido masculino, e você tem Adam, que é homem no sentido geral, a humanidade. Entendeu? Adão é homem no sentido geral. Filho do... Todo homem que é na terra é filho de quem?
é filho de homem. Não é assim? Que é Adão, sim ou não? Então, Ben Adam é filho do homem. Aqui tem dois sentidos. Aqui, quando fala filho do homem, é a fragilidade nossa. É a fraquezinha. Tu pode comer arroz, tu pode orar de madrugada, tu pode orar da tarde, mas tu é o quê? Filho do homem. Quando você vai para Daniel, é diferente. Filho do homem é um termo messiânico usado para quem? Para Jesus Cristo. Pronto, nós explicamos tudo aqui. E aí, como é o cristão? Isso aqui tudo é para o cristão, porque quando você lê Ezequiel, você vai saber que Deus é soberano, e se tu não for crente sincero, ele vai agir. Saberão que eu sou o ímpio também tem que se consertar, que é o pecador da atualidade. Saberão que eu sou pronto. E aí você tem aqui a nossa responsabilidade, que é fazer o quê? Anunciar, vigiar. Olha para cá, não é missão nossa converter ninguém. Quem converte? Pronto. É nossa missão pregar. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.